Seguinte, vamos conversar agora com o Bem-vindo Sequeira, que é, diretor, ator, humorista, escritor, autor e produtor de teatro, TV, cinema. E ele lançou agora no ano passado o primeiro volume da sua biografia, que chama Memórias de um Brasileiro. E o volume 2 começou a pré-venda agora. A gente está dando uma olhada nas capas, né? Começou a pré-venda, vai ser lançado até no máximo dia 30 de junho. Está aí pela Cotter Editorial, inclusive a Cotter tem trazido aqui para dentro do nosso programa para a gente poder conversar, inclusive, escritores interessantíssimos, né? Títulos interessantíssimos de livros. O Bem-vindo estava colocando o microfone, mas acho que já está me ouvindo, né? Olá, Bem-vindo! Já estou lhe ouvindo, sim, e abri mão do microfone do auricular, vou usar o microfone, o pirocão aqui. Tá ótimo o áudio, viu? Fica tranquilíssimo que ele tá mandando super bem. Você tá bem? Legal. Como você tá? Eu tô ótimo, tô feliz, tô bem, tô descansado. Estava assistindo Orzac enquanto eu aguardava para entrar em cena, a série da Netflix. Muito boa série. Última temporada, né? Meu marido assistiu, acompanhou, adora também Ozark, mas acabou. Pois é, a última temporada, entrou agora a última temporada, eu tô assistindo por causa disso. Então, ele falou que gostou do final, depois quero te ouvir também, mas espera terminar, não vou dar spoiler não. Eu não assisti, não dá o spoiler, ainda não sei o que vai acontecer, exatamente. Nem tenho como, fica tranquilo. Bem-vindo, vamos falar sobre a sua história, quero falar um pouquinho sobre esse segundo livro. Na verdade, assim, traz aqui para o nosso público o que você trouxe no primeiro volume da biografia, né? E o que tem agora nesse segundo volume, porque parece, inclusive, que você vai preparar um terceiro volume, é isso? Ou seja, não chegamos aos tempos atuais. Conta mais pra gente. Desculpe, mas eu não, como dizem aqui em Portugal, não percebi tudo que tu falaste, porque às vezes o som está ruim para mim aqui. Quando fala rápido demais e mexendo a boca, não pego todo do microfone. Você falou em primeiro volume, que eu traga para nós aqui o que é que temos no primeiro volume, é isto? Isso. Eu estou tão acostumado em Portugal que quando muda a melodia, eu não entendo às vezes o que fala. Quando fala desse jeito, por exemplo, como você fala que você é paulista, que fala desse jeito, eu digo, qual é a melodia que ela está falando? Até eu entendi que os portugueses falam desta forma, que os portugueses falam na horizontal, nós brasileiros falamos na vertical. E eu tenho esse costume de falar cantando. Tem gente que critica, fala assim, eu nem sou do Sul, porque pessoal do Sul que fala cantando, né? Mas eu falo muito cantando também. Fala, mas eu e aí não percebo fica... o seu sotaque português. Eu não percebo aí. Você não tem também. O que, o sotaque português? Agora sim, né? Mas dá uma forçada. Agora estou a brincar contigo, usando o sotaque português. Mas eles ainda são mais broncos ainda. Eles fazem assim com a boca, não abrem a boca, mas eu sou sotaque português a falar desta forma. E com as sílabas. Eles comem sílabas e comem letras. Está a falar sotaque português. Faz mal, está bem. Não, assim é complicadíssimo. Volta para o português Brasil, que é mais simples para a gente entender. Mas você tem razão. Quando você canta é que eu tenho dificuldade de acompanhar a melodia, quando você fala cantando. Não, porque eu estou falando que eu não sei. Mas o quê? Há uma... É natural, eu sou humorista, eu trabalho com arte, trabalho com voz. Sim. O ouvido humano não tem condição de captar tão rapidamente a mudança da melodia e da entonação. Né? Tá. Algumas pessoas não se importam, vão respondendo. Eu fico muito confuso. É como música oriental, japonesa, a dissonante. E junta isso, eu tá rouca e eu falo muito rápido também, vou diminuir o ritmo. Mas é o seguinte, Bem-vindo. Não, mas tem um detalhe também técnico, que este microfone que a gente usa, o auricular, esse que fica pendurado na sua orelha, quando ele vai para lá ou vem para cá, ele aumenta ou diminui o som. Quando o microfone, quando faz isso ou faz aquilo, o quê, tal. E eu sou velho, além do mais, sou surdo mesmo. Bem-vindo, comenta para mim o que você traz no primeiro livro, o que você traz nesse segundo volume que está sendo lançado agora, e se eu li que há uma terceira edição prevista, ou seja, não chegamos nesse momento atual. Porque se eu continuo vivo, fizeram uma biografia comigo vivo, eu estou vivendo, está acontecendo mais coisas que eu vou ter que contar num terceiro volume no futuro, né?
E se Deus me ajudar, eu vou até o 5º volume, pelo menos. Esperamos, esperamos. Conta desse Esse primeiro segundo volume, volume. Diga, diga. esse primeiro volume focaliza o meu nascimento em Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas, lembranças muito do capim melado, do capim, aquele cheiro de capim melado do interior da Zona da Mata de Minas Gerais, e vai contando as histórias até o meu casamento com a minha mulher, até o momento em que eu encontro a companheira Dônia Siqueira. Mas a minha luta, a minha entrada no Partido Comunista aos 16 anos, antes da ditadura, a vinda da ditadura, a minha militância na clandestinidade, meu rompimento com o Partido Comunista, o meu ingresso na luta armada, na VPR, na VAR Palmares, depois a minha fuga para a Bahia, porque eu dizia que os comunistas ricos se exilaram em Londres, Paris, Roma, Santiago do Chile. Eu, como era pobre, pedi asilo num ônibus da Itapemirim que ia passando e me escondi na Bahia. Fiquei 15 anos, virei cidadão baiano. Eu conto tudo isso, a experiência minha teatral, né, de como me tornei ator, como toda essa vivência e toda a luta contra a ditadura nesse período que vai até 1981, salvo engano, que é quando eu encontro a minha companheira, quando eu me caso pela primeira vez, que eu fui casado 2 vezes. Mas isso está no segundo volume. No primeiro volume é a história da minha vida, a morte da minha mãe, o estudo no colégio religioso, com pedofilia presente, com os assédios sexuais por parte dos religiosos. Olha, eu escrevi tanto, eu falei tanto, porque o processo foi... Eu gravava 20 minutos de vídeo e mandava para o Sálvio da Cotter. E ele decupava e escrevia. Então, como eu falei muito, eu não lembro de tudo que eu falei. Talvez eu tenha que ter o volume aqui na minha mão. Agora fica difícil de escutar. Pega pra gente. A Talvez gente está mostrando aqui de qualquer forma também. Ô, Bem-vindo, me fala uma coisa. Você sempre levou a sua militância política muito próxima à sua carreira artística, né? Você sempre foi um artista engajado, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre o que a gente tem visto nesses últimos tempos agora de governo Bolsonaro. Tem sido um momento de muitos ataques à cultura, né, a personalidades, inclusive do mundo artístico, e a gente tem assistido uma reação, né? Tem artistas se posicionando muito mais. Como que você tem visto esse momento? Você acha que, inclusive, é papel do artista se posicionar politicamente, influenciar politicamente? Como que você vê isso? Eu não posso deixar de dizer isso, que é a função do artista, sim. A função social do artista é se posicionar politicamente, mas porque ele é um cidadão, não é só porque ele é um artista. Isso não é obrigação de artista, é obrigação de qualquer cidadão. E se um cidadão é uma figura pública, ele tem que emitir sua opinião. Você tem, por exemplo, colegas globais, chamados globais, que é só o Brasil que criou o termo ator global, porque existe ator de comédia, ator de tragédia, ator de drama, ator cômico. Mas ator global é só no Brasil que existe. Tanto que quando eu fui para a Record, eu dizia, deixei de ser global, agora sou universal, no caso da Igreja Universal. Mas, a posicionamento. A minha formação não é do show business, não é do teatro burguês, a minha formação é do teatro popular. A minha formação sempre foi muito próxima do popularesco. Tanto que eu sou um ator que não faço média, eu falo palavrão, na conversa, na live eu falo palavrão, eu não tenho trava na língua, eu vou denunciando mesmo. Eu não tenho modos, como diria a burguesia. O senhor não tem modos, eu não tenho modos. Mas, por exemplo, nós temos colegas globais que fizeram carreira durante 30 anos, 40 anos, são expoentes da Rede Globo, já não estão mais contratados, porque a Globo está dispensando todo mundo, mas eles passaram a vida inteira e você não sabe o que eles pensam, que religião eles têm, qual a sexualidade deles, como é que eles pensam e assistem à questão política no Brasil e no mundo. Eles não se comprometem com nada, a não ser com o seu personagem. Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver, trabalhar 30, 40 anos como se fosse um anônimo escriturário de um escritório medíocre no centro da cidade. Não abre a boca, vai de casa para o trabalho, trabalho para casa, não se posiciona. Tem colega que você não sabe que religião ele tem, o que é que ele pensa de Jesus, o que é que ele pensa sobre Deus, o que é que ele pensa sobre o espiritismo. Tem colega que você não sabe politicamente o que é que ele pensa. É quando a censura, e havia censura,
a censura bate na bunda, aí eles se posicionam, porque aí é questão de perda financeira. O que não aconteceu ainda no governo Bolsonaro, porque a Constituição proíbe a censura. O que aconteceu é que ele corta futuras verbas, ele corta verbas da cultura, reduziu o nosso orçamento de 0,5% para 0,2% e ainda querem aplicar esse dinheiro em propaganda pró-armas e não em arte. Mas o sujeito não investiu dinheiro e perdeu dinheiro. Por exemplo, o que eu quero dizer, na ditadura militar, os colegas iam montar rock santeiro no teatro. O produtor investia em dinheiro, os colegas investiam seu tempo em ensaio, não recebiam nada, iam receber quando a peça estreasse. Na véspera, a peça era proibida, depois de 2 meses de trabalho. Então, os colegas perdiam dinheiro, o produtor pedia dinheiro, aí iam todos para a rua na passeata reclamar. Todos, independente de serem contra a ditadura ou não, eles iam reclamar porque batia no bolso deles. Agora não bate no bolso tanto, e por isso metade fica dividida, metade fica quieta, não se pronuncia. Tem os filhos da puta que são bolsonaristas, que sempre foram na vida isso mesmo, e que são, na verdade, intelectuais do sistema burguês. E você tem uma maioria que se posiciona ideologicamente contra o fascismo, mas ainda não tocou no bolso dos artistas. Sim. Deixam de ter as verbas, mas não proibiram as verbas. Entendeu o que eu estou dizendo? Não perderam dinheiro. Claro. Quando, na década da ditadura, na década de 60, nós tivemos passeatas com atrizes e atores de braço dado na frente da passeata contra a ditadura, você ficava com a impressão de que eles eram todos socialistas, todos eles revolucionários, todos eles contra os militares. Não! Era dinheiro que eles estavam perdendo. É o que move a economia que move. Como agora ainda não se perde dinheiro, apenas não se ganha mais, sim, há uma queda de público, há uma queda de teatro, há uma crise generalizada, mas não se perde dinheiro investido, apenas não se ganha dinheiro para investir. Então fica muito dividida essa categoria artística. O pessoal que sim, não bateu ainda na bunda, ainda não incomodou eles, continua quietinho na posição deles de se eu ficar quieto em cima do muro, não vai acontecer nada comigo. Vai acontecer, sim, e está acontecendo, sim. A maioria dos artistas, por falta de financiamento, por falta de apoio, por desmoralização da área de cultura, está perdendo contato com o seu público e está perdendo contato com a realidade. O que aconteceu com muitos autores de novela da Rede Globo, das grandes novelas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, falando de Dias Gomes, nosso companheiro Dias Gomes, camarada do Partido Comunista, mais tarde companheiro amplo. Uma vez o Gomes foi assistir um espetáculo comigo, foi assistir um espetáculo que eu estava fazendo, e eu disse, quando acabou, vamos jantar? Vamos jantar, vamos aonde? Eu falei, vamos no tal restaurante aqui na Tijuca. Era um restaurante na Tijuca muito bom, italiano. E aí ele disse, faz 20 anos que eu não atravesso o túnel. Falando de Rio de Janeiro, ele dizia, faz 20 anos que eu não atravesso o túnel Rebouças, para ir para a Zona Norte. Esse sujeito que era um escritor popular, que escreveu novelas popularescas, com tipos popularescos, que escreveu peças maravilhosas, enquanto ele tinha contato com a população, com o popular, 20 anos depois ele não tinha mais o mesmo elan popular, porque a pessoa ficava encurralada na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, num flat para poder escrever suas novelas. E boa parte dos autores de novela do Brasil perderam esse contato com o popular. Fica no mundo do costume da Zona Sul. E tem da visão popular uma visão romântica ou equivocada. E a linguagem muda, a linguagem da novela muda. Então, na verdade, o artista tem que estar sempre engajado e tem que trabalhar, sobretudo, para as massas populares, para a linguagem popular, para compreender a linguagem popular. Quando o Dias Gomes me diz, faz 20 anos que eu não atravesso o Rebouças, houve alguma coisa na vida dele, e é um grande companheiro, de grande memória, mas houve alguma coisa que cortou a relação dele com a Zona Norte do Rio, com a população mais pobre, com a linguagem popular. A Globo pagava para ele um flat em Ipanema para ele ter absoluta solidão para escrever. Ninguém incomodava ele, tinha de tudo nesse flat. A mulher não ia lá, os filhos, ninguém aparecia lá, era o espaço dele. Com isso, retira o sujeito de circulação, retira o contato dele com o povo. Né? Que é de onde você bebe. Né?
que é onde o artista bebe. A não ser que o artista queira fazer textos e dramaturgia, onde ele fala apenas das questões burguesas, do dia a dia, dos costumes de uma sociedade estéril. Aí ele vai montar peças estéreis, vai perder público, vai perder sua eroticidade, sua vitalidade. Ô, bem-vindo. E falando nessa questão de que o autor, o ator tem que estar em contato, inclusive, com o que é a sociedade, como foram esses anos de pandemia para você? Porque houve esse isolamento, né, forçado de todo mundo, e eu sei que foi um momento, inclusive, que você entrou nas redes, né, com bastante força. Você tem um canal hoje no YouTube em que você fala sobre vários temas, inclusive sobre política, né, fazendo crítica em relação a esse momento que a gente vive agora. Inclusive, você se tornou, né, um analista político, que é ouvido por muita gente. Então, assim, conta mais sobre esse seu lado também, que aflorou agora durante a pandemia. É uma complicação, Thalita, é uma complicação, companheiro. Primeiro, o canal existe já há bastante tempo. Eu entrei na luta virtual na primeira eleição da Dilma, com a Rede Liberdade, eu, Zé de Abreu, toda a madrugada fazendo campanha para Dilma. Na segunda eleição também, mas o canal eu abri depois, bem depois. E não abri para fazer política, era para trabalhar com os meus netos, para me divertir com meus netos adolescentes, com 13 anos, 14 anos. Vamos fazer um canal. Aí eu fiz. Mas os netos eram adolescentes, largaram o canal logo de saída. E eu deixei lá no cantinho também, não mexia. Quando o Lula foi levado em condução coercitiva pelo Sérgio Moro, que queria embarcar ele no avião para Curitiba, eu entrei no canal e fiz um discurso político orientando, porque eu procurava, eram 7 horas da manhã, eu tive a notícia, o Lula está sendo preso, está sendo levado para o aeroporto. Aí eu procurei as nossas lideranças de esquerda, do PT, do PCdoB, de todos, e ninguém tinha uma orientação para a massa. Ninguém dizia o que tinha que fazer. E aí eu abri o canal e entrei com uma orientação. Muitos anos de militância política, com direção partidária, com tudo. Já que eu não tinha orientação para mim, criei a orientação para eles, para a massa toda. E enquanto chegavam, os companheiros iam acordando, iam chegando no aeroporto. E ali o canal nasceu politicamente, ali ele renasceu politicamente, se reinventou. E foi uma confusão para mim, porque a pandemia eu passei em Portugal, não passei no Brasil. Eu já estava em Portugal, cheguei em Portugal em setembro, em março entrou a pandemia. Então eu já passei a pandemia virtualmente em relação ao Brasil. Lendo diariamente jornais do Brasil, tendo notícias do Brasil, conversando com pessoas do Brasil e dando pitacos na política brasileira. A minha profissão é ator. Dentro do trabalho de ator, eu sou conhecido mais como comediante, como humorista, né? Como showman, como cômico. E, de repente, eu me pego fazendo análises políticas. Toda a minha experiência de vida, de militância, estava guardada dentro de mim. Eu não precisava assumir nada, não precisava falar nada. Eu fazia meu trabalho político como ator, né? Minha peça, minha orientação, meu discurso, minha narrativa em cena sempre foi de esquerda, sempre foi popular. Mas, de repente, eu passei a fazer análise no canal do YouTube, o que ficou uma contradição para mim, que até hoje eu tenho comigo. Eu acho que a minha sexualidade está resolvida, mas a minha oralidade política ainda não está resolvida. Porque eu fico entre fazer vídeos engraçados e cômicos com sátira política ou fazer discurso sério e análise políticas mais profundas. Aí eu fico me perguntando, o que eu sou? Um analista político? Estou me reinventando como analista político? Ou sou um comediante que fala de política? Ou sou um político que usa a comédia? É meio estranho para mim ainda descobrir o meu perfil na rede social. Olha, vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que o pessoal gosta muito da sua irreverência enquanto comediante para comentar política, né? Eu acho que mescla os seus dois perfis, né? E a partir disso, a gente tem pouco tempo, é sempre muito pouco tempo. Eu queria sempre ficar um tempão com todo mundo aqui conversando. Bem-vindo, me fala sobre as suas expectativas em relação a esse ano. Quero te ouvir. Como você acha que vai ser esse 2022? A gente vai começar uma campanha eleitoral agora nos próximos meses, que tende a ser uma campanha difícil, né? Mas tem pesquisas que mostram Fala mais devagar, a por gente favor. vai mudar o país. Oi? Fala mais devagar, por favor. Desculpa. Vamos lá. A gente vai entrar nos próximos meses num processo de campanha eleitoral, né? Que parece que vai ser difícil. O próprio Lula tem dito sobre como vai ser uma campanha difícil e que, por parte do seu adversário, uma campanha suja, inclusive, né?
A partir disso, qual a sua expectativa? Porque as pesquisas eleitorais mostram que há perspectiva de mudança, há perspectiva de vitória de Lula, e com isso a gente pode iniciar uma nova caminhada, né? Como que você está vendo esse ano e esse momento futuro? Por alguns aspectos. Primeiro, esta víbora que se diz presidente da República do Brasil, este escroto, na verdade, está armando um golpe, vai tentar dar um golpe, vai tentar melar as eleições, ele não se conforma, ele não é nada, ele não tem poder nenhum, ele é o bufão da burguesia da Faria Lima. Pode falar a besteira que você quiser, Bolsonaro, contanto que você lidere, deixe aberto espaço para o Paulo Guedes e para a economia neoliberal, para ferrar com os trabalhadores, para ferrar com a cultura, para ferrar com a nacionalidade, com a pátria. O resto, Bolsonaro, fica aí de testa de ferro nosso, falando bobagem, andando de jet ski, e aí a esquerda embarca nesses ganchos que você dá e não percebe, por exemplo, que nós precisamos voltar atrás na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, defender a Petrobras, defender a Eletrobras, defender o Banco do Brasil. Este sacana, este safado, vai dar o golpe, vai melar, e a gente tem que estar... Só tem uma forma da gente impedir isso. É a nossa força de massa. É botar a massa na rua, criar os comitês populares de luta que podem sustentar o antes-eleitoral e o pós-eleitoral. Porque o que adianta o Lula ter boa vontade se ele não tiver apoio popular, se ele não tiver pressão popular sobre os aliados conservadores que ele teve que armar para poder... Vai ter que armar, que está armando, para poder chegar ao poder. Ele tem que ser pressionado também para poder agir. Se ele não tiver base popular, ele não governa também, não governa com os trabalhadores. Então, nós temos que primeiro entender que esse camarada está preparando um golpe. A segunda coisa, tem que ganhar no primeiro turno, ganhar já, ganhar imediatamente. Não podemos dar chance de Bolsonaro passar mais 30 dias melando a eleição, dizendo que foi roubado, que ele ganhou no primeiro turno. Nós temos que ganhar no primeiro turno imediatamente para calar a boca desse infeliz e segurar os militares golpistas, que é uma tradição do Exército Brasileiro, é ser golpista, é ser antidemocrático, é ser antirrepublicano, embora tenha proclamado a República, proclamou a República apenas porque era um golpe contra a monarquia. O caráter do Exército Brasileiro não é republicano, o caráter do Exército Brasileiro é golpista, é diferente. Então está cheio de milicos, tem 8 mil milicos na boquinha do governo, e tem 8 mil milicos, fora os milicos que estão em volta do governo, Braga Neto, Ramos, esse que vinha do gabinete do Silvio Frota, e ficou com essa coisa que a alma veio para fora, chamado Augusto Helena. Augusto Heleno. Eu tive um irmão chamado Augusto e tenho uma irmã chamada Helena. Então, quando eu junto, vira Augusto Helena. Agora, como drag Queen, Augusto Helena seria uma coisa muito difícil, né? Sem grande... Então, nós temos, ao contrário do que disse a Rita Von Hunt, nós temos que votar no Lula já no primeiro turno, não tem que ter ilusão. Porque a candidatura, por exemplo, de Ciro Gomes, porque até o resto não importa. Se o camarada quer votar no PCB, pode votar no PCB, no PSTU, na Vera, não tira voto de Lula, é tão mínimo, é tão 0,1%. Mas, por exemplo, os 7% de votos, 6%, 8% do Ciro, a gente tem que ganhar esse voto como voto útil, porque 4% vai fazer muita diferença nessa eleição para a gente. Porque Bolsonaro vem forte, ele está no poder, ele tem a caneta, tem o apoio, tem um discurso fascista que entusiasma o lumpesinato, que entusiasma os precariados, que entusiasma os desempregados, que entusiasma quem não tem nenhuma noção, quem é verde na política brasileira, quem não tem nenhuma noção de patriotismo. E eu acho que a gente pode ganhar, mas o que vai garantir a posse, o que vai garantir impedir os militares golpistas de sempre e as aves de rapina de impedir a posse é a mobilização de massas durante todo o processo eleitoral, pós-votação e até o dia da posse e após a posse também, no governo de posse. Sim. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu em 4 anos, ainda não fez nem 4 anos, mas ele conseguiu destruir por completo o país. A área da cultura, da saúde, da educação, da pesquisa científica, derrubada. O Lula não é mágico. Nós não podemos criar a ilusão de que em 6 meses o Lula vai resolver o país. Acontece o seguinte, nós estamos tão sufocados, profundamente sufocados, que se a gente conseguir desfazer uma casa do cinto, a gente já respira melhor. Por exemplo, o lançamento da pré-candidatura de Lula fez toda a minha equipe chorar. A minha equipe do meu canal chorava no ar. Mas chorava como eu fico emocionado agora. Porque a gente ouviu um discurso, ouviu palavras, ouviu o Internacional,
a gente retomou uma nacionalidade naquele lançamento da pré-candidatura dele. A gente encontrou um espaço, uma canalização, onde colocar nossos desejos, a nossa nacionalidade, o nosso patriotismo. E todo mundo chorava, porque era um reencontro com a liberdade, com os ideais libertários. Chega, são 3 anos e meio deste homem falando besteira no ouvido da gente, dessa burguesia, dessa elite, massacrando o povo brasileiro, massacrando todos nós, e a gente tendo que aturar isso calado, sendo derrotados, cada dia um susto. É um país que há 3 anos e meio, cada dia a gente vive um susto, vive uma perda, vive um contraditório, e o povo desmobilizado. A Dilma é tirada do poder, ninguém vai às massas, não vão à rua. Depois as reformas todas tirando os direitos do povo brasileiro, ninguém